Olá meninos, tudo bem? E aí, bebê? Como é que tá? Professora hoje quer falar com vocês sobre as informalidades e a flexibilização das leis trabalhistas, ok? Gente, quando você fala em informalidade, quer dizer que é algo que, quando a gente fala informal, é algo que não tem regras, não é? Algo que não tem leis, né? Então, a teoria liberal, ela dá flexibilização das leis trabalhistas. Por quê? Porque na era pós-moderna, né, nós podemos dizer que começaram a surgir profissões e maneiras, né, de trabalho informais que antes não condiziam com a legislação, e isso é algo que foi surgindo a partir desse crescimento, né, da tecnologia, esse desenvolvimento das indústrias e da produção de massa, ok? Então, o trabalho informal, por assim dizer, ele vai consistir na realização de atividades sem vínculos empregatícios, tá? Ou registro formal, ou seja, vamos lá. O trabalho informal é aquele onde você não trabalha para uma indústria, você não trabalha para uma empresa, você não tem um patrão, né, por assim dizer. O trabalho informal é aquele que você não tem um vínculo empregatício, tá? Que você não tem uma carteira assinada, você não tem ali as condições legitimadas, né, por leis de trabalho, ok? Então, é uma atividade que vai se desenvolver autônoma, tá? Onde você vai ter autonomia de desenvolver o seu trabalho sem a necessidade de um superior. Então você vai ser o seu patrão, você vai desenvolver uma atividade por autoria própria, por sua própria conta. Ok? Então, e no Brasil, as atividades informais, elas têm aumentado muito nas últimas décadas. Por quê? Porque elas apresentam algumas vantagens, tá? Como assim, professora? Você começa a trabalhar para você, você já tem uma renda imediata. O que você faz, o que você produz é para você, né? Então, você vai fazer o seu salário. Você vai fazer a sua vantagem, mas também tem a desvantagem, ok? Nós vamos falar sobre isso. Então, muitas pessoas, elas buscam esse trabalho informal, né? Elas buscam ter o próprio negócio e não ter ali um patrão para estar se subordinando a ele, ok? E quais são as causas desse trabalho informal, professora? Gente, como a gente está vendo assim no decorrer das nossas aulas, vocês estão percebendo que cada vez mais que o desenvolvimento das máquinas, né, e que o desenvolvimento da tecnologia da indústria vai aumentando, esse fator de urbanização, da saída das pessoas do campo, vir para a cidade, as cidades crescem desordenadamente. Anápolis, por exemplo, era uma cidade que tinha 100 mil habitantes. Há o quê? Pouco mais de 2 décadas. Hoje, Anápolis tem mais de 400 mil habitantes. Então, olha só, esse número quadruplicou. Vem pessoas de todo o mundo para Anápolis. Anápolis tem estrutura para suportar todo mundo que quiser vir para cá? Não tem. Por mais que a gente tenha o DAIA, né, que é uma fonte muito grande de emprego aqui em Anápolis, né, que desenvolve vários empregos, gera emprego para várias pessoas, várias famílias, não dá para suprir a quantidade exacerbada de pessoas que vêm, sabe? Então, assim, aí com isso começa a surgir o quê? O desemprego. A pessoa vai ficar passando fome, vai passar falta das coisas? Não vai. Logo ela pensa, não, eu vou começar a fazer churrasquinho aqui na porta de casa, eu vou começar a lavar cachorro para os outros, e assim vai surgindo as atividades informais, certo? Vai surgindo aquele trabalhador informal, né? Só que aí, com a elevação desse número de pessoas, né, que precisam trabalhar, tem uma informalidade, mas precisam também ter algumas garantias,
as leis começaram a ser modificadas na tentativa de abraçar esse cidadão que não possui, né, essas tais leis governamentais, certo? Então, assim, a elevação do número de pessoas nas cidades, né, que venha sendo cada vez mais acelerada, né, que esse crescimento urbano vem sendo cada vez mais descontrolado, desenfreado, né, esse processo migratório aliado a essa ineficiência governamental que a gente tem, né, de gerar emprego, né, condicionado ao quê? Aos países pobres ou emergentes, né, como o Brasil, que vai aumentar o número de cidadãos que vão realizar essas atividades informais na busca de quê? Sustento da família. Isso é normal, natural, porque a gente vive num país que não suporta, né, não oferece, não condiciona todos, né, os seus habitantes, né, de maneira eficaz, né? Nós não temos leis que vão abranger todos os cidadãos. Então, alguns vão ter que se virar como pode. E no se vira nos 30, a informalidade vai tomar conta, tá bom? Então, assim, a educação, ela vai estar fortemente, né, ligada a esse aumento de número de pessoas que vão realizar esse tipo de trabalho. Por quê? Uma vez que a pessoa não tem uma profissão definida, ela vai gerar um trabalho ali para sobrevivência, não é? Concorda comigo? E sem formação, sem escolaridade, é muito mais fácil para essa pessoa sobreviver fazendo qualquer outra atividade que apenas lhe dê meios de sobrevivência, tá? E assim ele vai conseguir se sustentar e sustentar os seus dependentes, tá bom? Então a gente precisa considerar também alguns fatores mais complexos, né, que estão ligados à informalidade, né, a esse mundo do trabalho, né? Por exemplo, as taxas de juros sempre muito altas, a inflação, gente, olha, o que a gente está vivendo agora? 5 quilos de arroz a quase R$30, né? Esse crescimento, né, da inflação, ele vai afetar diretamente essas pessoas, esses trabalhadores, ok? Essas burocracias governamentais, essa quantidade de burocracia que a gente tem para poder legalizar um negócio, para tornar uma micro e pequena empresa em algo rentável, sabe? Para cumprir leis e regras trabalhistas é muito difícil, porque a gente não tem um sistema que facilite, ok? Quais são as vantagens desse trabalho informal? Quais são essas vantagens? Elas são muito grandes. Assim, se você for pensar comigo, as mais comuns é que a gente tem autonomia, né? Ou seja, eu sou meu patrão, eu me mando. A liberdade de criação, de produção, ou seja, eu vou criar o meu produto, eu vou desenvolver ele, eu vou produzir. Lembra quando a gente falou que esse processo de mecanização, ele tira você do processo de produção, ele te aliena? Então, aqui no trabalho informal, você vai ter essa liberdade para criação, tá? A flexibilização de horários, ok? Você faz o seu horário, você tira folga e férias quando você quiser, certo? Os seus rendimentos serão mais rápidos, vão ser imediatos, ou seja, vamos supor que eu tenho um churrasquinho, eu vendi ali 10 churrasquinhos, eu já recebi meu pagamento pelo meu trabalho, entendeu? Então não foi rápido, eu não precisei esperar pelo mês, sabe, a conta do mês para poder receber pelo meu trabalho, né? Eu tenho menos burocracia, por quê? Porque eu não vou seguir a todos os processos de leis, né? Eu tenho uma possibilidade de parar de produzir o que eu quero, o que eu estou fazendo, ou trocar de oferta de trabalho, entendeu? Sem precisar de burocracia alguma, tá? Então, por exemplo, se eu faço churrasquinho, de repente eu olho assim e falo, não, mas não tá dando para tirar o que eu preciso aqui fazendo churrasquinho, não. Tive uma ideia, vou fazer bolo. Paro de uma hora para outra, paro de fazer churrasquinho e começo a fazer bolo, sabe? E eu precisei avisar alguém? Não, precisei só ter uma luzinha aqui que piscou, tá? E eu ainda tenho
a possibilidade de ser amparada pela Previdência Social, uma vez que as leis, né, para os informais vem sendo cada vez mais, né, vem tentando se aprimorar, ok? Então, se você contribui, né, com a Previdência Social todos os meses, independente se você é um trabalhador de carteira assinada ou um trabalhador informal, se você contribui, você tem direito de receber, certo? E quais são as desvantagens para esse trabalho, né? Algumas desvantagens são que eu não vou ter uma renda definida, tá? Hoje eu posso vender 10 churrasquinhos, amanhã eu posso vender só 5, né? Então essa renda não é definida. Eu vou ter uma ausência, né, da carteira de trabalho, né, ali assinada. Então algumas leis não estarão, né, disponíveis para mim, ok? Eu vou ter, assim, uma ausência, às vezes, remunerada de férias, porque uma vez que eu sou o meu patrão, se eu parei de trabalhar e tiro minhas férias, eu posso escolher quando eu vou tirar minhas férias, bebê, porém eu não terei salário, né? Então, isso aí é um dos fatores que vão gerar a desvantagem, né? A falta do 13º, né? Do Vale Transporte, entre outras coisinhas que um trabalhador de carteira assinada possui, né? Sem contar que uma vez que eu não pague a Previdência, eu também não tenho o direito trabalhista, eu não tenho licença maternidade, eu não tenho licença, né, vamos supor que eu adoeci, fiquei doente, eu tirei uma licença lá médica, eu também não tenho, tá bom? Eu vou ter uma ausência também, se eu não contribuir, do meu direito à aposentadoria, ok? Então, assim, é importante a gente ressaltar que essas desvantagens, né, em relação ao trabalho informal, que elas existem sim, de fato, né, e que alguns indivíduos, né, que desempenham essas funções não se preocupam, né, com a previdência, que é um fator que vai garantir, né, algumas coisas que você vai precisar um dia. Todo mundo precisa, porque todo mundo um belo dia adoece. Todo mundo um belo dia quer tirar férias, quer ter uma folga, ok? E se você não contribui, você não tem, beleza? E aí a gente tem vários tipos de trabalho informal que a gente conhece inúmeros, né? Acho que não precisa nem de citar, né? Por exemplo, feirante, pedreiro, panfleteiro, pintor, tem vários tipos de trabalhos que não são reconhecidos, tá bom? Que não possuem reconhecidos, não, desculpa, que são trabalhos informais, ok? E o Brasil, ele tem uma grande porcentagem, né, da população que exerce esse trabalho informal, tá bom? E a diferença consiste nisso, né? Que o trabalho formal, ele vai ter um vínculo, né, com uma empresa, vai ter uma carteira assinada, ele vai seguir alguns padrões de leis trabalhistas, né? E vai dar ao patrão e ao trabalhador algumas garantias. E já o informal é aquele que o trabalhador não tem carteira assinada, também não vai ter alguns direitos trabalhistas e não vai contar com algumas coisas que a lei poderia o proteger, ok? No mais, muito obrigada por mais essa aulinha com a professora Rita de Cássia. Beijo!